Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Muitas pessoas aparecem na internet como tradicionais, contrários aos erros e escândalos de Francisco, dentre os quais este último da bênção maldita, que foi noticiado aqui no canal. Mas, na verdade, tratam-se de uma oposição falsa, muitos deles ao menos, uma oposição controlada por Francisco. E isso nós podemos ver claramente no caso de Dom Athanásio Schneider e do Centro Dom Bosco, que recentemente publicaram um vídeo em defesa do falso papado de Francisco. Veja. O sedevacantismo é um erro pernicioso que tem arrastado muitas pessoas para o inferno por não compreenderem a doutrina da Igreja sobre a infalibilidade papal. Como um documento flagrantemente errado como esse de 2023 pode coexistir com o fato do Papa Francisco ser Papa? A Igreja não pode dar uma garantia dogmática que o Papa é infalível em todas as outras ocasiões, fora dos pronunciamentos ex cathedra. Um Papa pode também pronunciar um erro teológico, uma ambiguidade no seu magistério fora de ex cathedra. E por isso ele não perde o papado de jeito nenhum. E devemos, ao contrário, rezar mais por Papa Francisco, admoestá-lo com reverência e implorar uma intervenção divina. Noto primeiramente que eles começam por atacar o sedevacantismo, isto é, a posição daqueles que, como eu, rejeitam Francisco como Papa, consideram que ele não é um Papa verdadeiro e legítimo, só que eles o fazem da maneira mais absurda possível, dizendo que, primeiro, o sedevacantismo é um erro pernicioso que leva muitas almas para o inferno, mas, segundos depois, dizendo, olha só, o nosso Papa, nesse documento de 2023, também ensina um erro pernicioso que vai levar muitas almas para o inferno. Então, qualquer pessoa que possa olhar a questão de uma maneira imparcial vai perceber, ora, parece que o sedevacantismo não é tão mal assim, porque, afinal de contas, está fazendo com que as pessoas estejam prevenidas contra esse falso mestre, ou seja, que elas não acolham como ensinamento de um papa, de uma autoridade na igreja, aquilo que é veneno, que é falso ensinamento, falsa doutrina. O sedevacantismo, ele diz que não devemos seguir um falso mestre, a mesma coisa que os apóstolos diziam, não devemos seguir os falsos doutores, os sopros de doutrina, devemos rejeitar aqueles que não trazem a doutrina católica na sua integridade. Já Dom Athanásio Schneider está dizendo que não importa que não traga a doutrina católica na sua integridade, nós devemos acolhê-lo e reverenciá-lo como Papa da Santa Romana Igreja. Veja só, será que isso é a doutrina católica sobre a nossa atitude perante o Papa e sobre o que é um verdadeiro e legítimo Papa da Igreja? É aqui que nós vemos que, assim como o próprio Francisco, eles também têm lá os seus erros perniciosos, porque estão querendo criar, nos católicos, uma visão do Papa que não corresponde com a doutrina católica tradicional sobre a matéria, que nós colhemos em autores insignes, como o cardeal São Roberto Bellarmino, doutor da Igreja, que é um especialista em matéria de infalibilidade papal, e que, ao contrário do que pinta Dom Athanásio Schneider, diz que o Papa não pode errar de uma maneira a levar os fiéis ao mau caminho, não pode ser corrigido, admoestado, não pode ser ignorado nos seus ensinamentos. Isso ele coloca muito claramente. Por quê? Porque na função do Papa já está embutida essa garantia do Espírito Santo e de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele não pode errar gravemente e que aquele que o faz demonstra que não é um verdadeiro e legítimo Papa. Permitam-me ler um trecho da obra magna de São Roberto Bellarmino, na parte sobre o Romano Pontífice, livro 4, capítulo 3, ele diz assim: o Papa é o mestre e pastor de toda a Igreja, portanto, toda a Igreja está tão obrigada a ouvi-lo e a segui-lo que, se ele errasse, toda a Igreja erraria. Ora, os nossos adversários, note bem, os adversários de que ele está falando, que ele está combatendo, são os protestantes. Atenção, ele está combatendo um erro dos protestantes. Ora, os nossos adversários respondem que a Igreja deve ouvi-lo desde que ele ensine corretamente,
pois Deus deve ser ouvido mais do que os homens. Por outro lado, quem julgará se o Papa ensinou corretamente ou não? Pois não cabe às ovelhas julgar se o pastor se desvia, nem mesmo e sobretudo nas questões que são verdadeiramente duvidosas. Nem as ovelhas cristãs têm qualquer juiz ou mestre maior a quem possam recorrer. Como mostramos acima, de toda a Igreja ainda se pode apelar ao Papa. Dele, porém, ninguém pode apelar. Portanto, necessariamente, toda a Igreja errará se o pontífice errar. É assim que São Roberto Bellarmino deixa claro que um Papa verdadeiro e legítimo não pode errar, porque se ele errar, a Igreja que está obrigada a ouvi-lo e segui-lo também errará. Agora, Dom Atanásio Schneider e o Centro Dom Bosco dizem totalmente o contrário. Pode errar, não estamos obrigados a segui-lo, podemos corrigi-lo, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Mais uma coisa que eles fazem, vamos rezar por ele, redobrar as nossas orações, é o que diz o Dom Atanásio Schneider. Mas esquecem eles que nosso Senhor Jesus Cristo rezou por Pedro para que não falte a sua fé? Para que ele confirme os irmãos na fé? Esqueceram eles disso? Muitos grandes autores aplicam isso ao Papa, quer dizer, a assistência do Espírito Santo impede que o Papa cometa erros em matéria de fé, porque ele iria confirmar os irmãos no erro. E isso não pode ser. Então, por isso que do mundo todo, ao longo dos séculos, acorriam os fiéis à Santa Sé, tanto bispos quanto simples fiéis, para tirar as suas dúvidas, para conferir se o que eles afirmavam ou o que eles ouviam realmente era compatível com a doutrina de Cristo. E tinham o parecer do Romano Pontífice como um espelho da verdade do Evangelho. Essa é a fé católica sobre o papado. E é isso que nós defendemos aqui do canal. E é por isso que, comparando a doutrina católica com essa questão do papado de Francisco, nós vemos, isso aí não é um papado de verdade. Isto aí não é o que nós fomos ensinados a crer sobre o papado. Nós não vemos aí os efeitos da assistência do Espírito Santo sobre o Papa. Ele não é um verdadeiro e legítimo Papa. Falta alguma coisa. Nós percebemos que realmente falta professar a fé católica. Falta a fé católica na sua integridade. Só que isso é uma coisa que não pode faltar num Papa de verdade. Pode faltar em uma pessoa, não é? Mas não pode faltar no Romano Pontífice. Então, é esse o nosso posicionamento sobre esse vídeo. Eu gostaria de deixar claro que entre seguir a fé católica sobre o papado e seguir um falso Papa, eu continuo seguindo a fé católica sobre o papado, sobre o que é um Papa católico, sobre qual é a nossa posição perante um Papa católico, etc, etc, etc. E, no entanto, os nossos adversários aí do Centro Dom Bosco, do Atanásio Schneider, fazem o contrário. Eles preferem adulterar a doutrina sobre o papado, sobre o ofício papal, sobre o que isso significa para os católicos, e colocar no lugar aí Francisco, ficar com Francisco. Não é? Eles querem ficar com o que eles mesmos consideram um falso mestre, e nós preferimos ficar com o que nós demonstramos ser a fé católica sobre essa matéria. Então essa é a diferença. E encerro esse vídeo desejando a todos aqui um santo e feliz ano novo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.